E o primeiro ponto que aqui nós iríamos mencionar é o culto doméstico como sendo um mandamento bíblico. E o texto que nós vamos aqui, talvez, recitar, é o texto muito conhecido que nós encontramos em Deuteronômios, no capítulo 6, versículo 6 a 7. Um texto que os puritanos meditavam bastante nele. O texto diz o seguinte, na minha tradução: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentando em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, quando a gente, por exemplo, olha para o contexto dessa passagem, mais adiante a gente vai ampliando cada vez mais, mas quando a gente observa para esse texto, isto é, a partir do versículo 1 de Deuteronômio capítulo 6, a gente percebe que o autor estava dando aquela ordenança dos pais, temer ao Senhor, guardar os estatutos, os mandamentos do Senhor. E quando chega no versículo 5, antes do versículo 6, que nós lemos, ele vem mostrar da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força. Então, é desse contexto onde o autor vem apresentar da necessidade dos pais ensinarem a palavra de Deus nos seus filhos, ensinar a respeito dos estatutos de Deus, a respeito dos mandamentos de Deus, a respeito da necessidade dos filhos amarem a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Então, quando também a gente observa ali, a gente percebe que, para os puritanos, olhando para essa passagem, eles afirmavam que a família era a primeira escola de teologia, e ao mesmo tempo eles afirmavam que a família é o principal campo do discipulado. Então, quando se pensa em uma escola teológica, quando se pensa onde nós vamos onde nós vamos nos doar para instruir a palavra de Deus, a gente, em primeira instância, temos que pensar na família. Por isso que a família vem a ser a primeira escola de teologia. E não só essa mesma família, que é a primeira escola de teologia, é o campo de discipulado. Por isso que nós não devemos negligenciar essa primeira escola. A gente, às vezes, quer negligenciar essa primeira escola e queremos que? Queremos já recorrer numa outra escola, queremos já recorrer, ensinar a outras pessoas. Não, primeiro temos que olhar para nós mesmos. E ainda olhando para essa passagem, a gente percebe que a prática do culto doméstico, nessa passagem, não é uma ideia moderna, não é uma ideia opcional, porque a gente pode pensar, não, essa é uma ideia moderna, provavelmente aquela tendência, não, o líder Salvador, o irmão Batista se encontrar, então a trazer uma coisa moderna. Não, isso não é uma questão moderna, isso não é opcional, não, é um mandamento divino de que os pais devem e deveriam ensinar os filhos a respeito dos caminhos do Senhor. E isso entra em harmonia com o que está em Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15, onde Josué vem dizer da seguinte maneira: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, Josué falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é uma declaração muito forte, muito poderosa. Estou prestes a terminar esse ponto. Podemos dar palavra sucessivamente, um ponto de cada vez. Então, quando a gente, por exemplo, observa para esse texto muito forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós observamos em várias canções. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas você vai naquela pessoa que está a dizer que ele e a sua casa servem ao Senhor, escolheram servir ao Senhor. Não há culto doméstico, não há instrução nos filhos. O marido não instrui a esposa. Que tipo de servir é que ele se refere? Talvez uma mera falácia. Mas Josué, quando falou a respeito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava a falar como algo figurativo. Não, mas é porque, na verdade, aquilo se fazia sentido.
Por isso que nós devemos notar três coisas neste texto. Nesse texto que nós lemos, temos que notar três coisas. Primeiro, Josué ele não faz da adoração ou do culto a Deus vivo como algo opcional. Não. Não é algo opcional. É algo que deve ser feito. No versículo 14, por exemplo, ele havia acabado de ordenar Israel, nesse caso, a temer ao Senhor. No versículo 15, ele enfatiza que o Senhor quer ser adorado e servido voluntário e deliberadamente em nossas famílias. Quando ele declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em segundo lugar, no próprio versículo 15, Josué ordena o culto doméstico a Deus por meio do seu exemplo. Ele era um exemplo. Quando ele fala, eu e a minha casa, era assim, eu sou o exemplo de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele não estava apenas proferindo aquelas palavras para os pais de família da época, mas ele estava olhando como um exemplo. Ele viu que ele era um exemplo vivo disso. E se a gente observar, por exemplo, para o versículo 1 de Josué, que nós lemos, que Josué capítulo 24, nós não temos tempo de começar a abrir muito, que é para não nos levar tempo, mas os irmãos podem fazer anotações. Mas se a gente observa para o versículo 1, ou seja, Josué deixa claro que ele está se dirigindo aos chefes de família. A partir do versículo 1, a gente percebe que essas palavras estavam sendo dirigidas aos chefes de famílias. E no versículo 15, ele declara a Josué que fará aquilo que ele quer que todas as famílias de Israel o façam. O que é que? Servir ao Senhor. E tem alguns fatores curiosos que nós precisamos aqui também apresentar a respeito de Josué. É o seguinte. Primeiro, quando Josué faz essa declaração, ele já tinha propriamente, já estava nessa fase dos 100 anos de idade. Imagina, ele está nessa fase de 100 anos de idade e mesmo assim a gente percebe que ele era um homem idoso, mas era tão notável o zelo que ele tinha pelas coisas do Senhor. Então, isso é curioso. Isso pelo menos poderia nos fazer nós nos envergonhar. Imaginemos um homem de 100 anos, sendo um homem piedoso, sendo um homem notável no zelo. Isso deveria quebrar o nosso coração. Às vezes imaginemos quanto de nós estamos só nessa faixa etária de 25, 26, 27, 28 anos, mesmo assim já sentimos que uma canseira que não vale a pena. Ainda estamos na idade da flor, mas mesmo assim a gente percebe uma preguiça da nossa parte. E não só, Josué sabia claramente que o seu dia chegará em breve, porque Deus já havia manifestado a Josué que ele logo morreria. Mas uma das coisas, uma das certezas que Josué ele tinha, é que ele estava confiante que a sua influência, nesse caso, continuaria e que ele, a sua casa, não abandonariam a adoração a Deus depois que ele morrer. Ele estava confiante disso porque ele instruiu. Aí está pelo menos a resposta de muitos pastores que dizem por que os meus filhos, ou por que os filhos dos pastores são os mais indisciplinados, são os mais mulherengos, são os mais confusionistas. Às vezes eles se perguntam por que este fracasso? A resposta está ali. Talvez não uma influência por parte dos pais nesse quesito. Isso faz com que esses filhos vão lá se desviando. Outra coisa que também a gente precisa perceber é que Josué, ele sabe que ainda resta muita idolatria em Israel. Por isso que ele acabara de dizer para o povo deitar, nesse caso, fora os falsos deuses. Isso olhando para o versículo 14. Ele sabia propriamente que a sua família nadará contra a correntela para servir ao Senhor. Ou seja, mesmo diante desse contexto, sabia que a família dele poderia se manter firme. Então, a gente observa, queridos irmãos, para terminar esse ponto, onde fazemos menção de Josué, a gente percebe que esse registro histórico demonstra que a influência de Josué era tão ampla que a maioria das nações seguiu o seu exemplo, pelo menos durante uma geração. Isso é confirmado no versículo 31 de Josué, capítulo 24, quando ele vem lá apresentando, dizendo: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Ou seja, era tão notório essas obras. Então,
a gente também aqui precisa fazer menção que esse termo servir, que nós encontramos neste versículo, ele tem um significado abrangente, é claro, tem um significado abrangente, pelo menos Joel Beck, ele vem falando que este servir, encontrado no versículo 5, ele tem um significado abrangente. E Joel Beck, ele disse que esse servir poderia ser traduzido como adoração, e que, por sua vez, muitas vezes nas escrituras, ou seja, adoração, né, que é apresentado muitas vezes na escritura. E ele ainda afirmou que essa palavra original não inclui servir a Deus em todas, ou seja, a palavra original não somente inclui servir a Deus em todas as esferas da nossa vida, como também é atos especial de adoração. Então, aqueles que interpretam as palavras de Zoé em termos vagos, em termos ambíguos, perdem, nesse caso, esse ensino fundamental. Então, Josué, ele queria mostrar para nós que nós devemos adorar ao Senhor. E de forma prática, nesse ponto, uma aplicação que nós fazemos é: não podemos esperar que a igreja, não podemos esperar que a escola dominical sejam os únicos lugares onde os nossos filhos devam aprender sobre Deus. Os nossos filhos devem aprender a respeito do Evangelho, ainda mesmo em nossa própria casa, em nosso próprio lar. Então, este é o primeiro ponto a considerar, que é: o culto doméstico é um mandamento divino.